Título: Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, 1896. Agora a nota do editor inglês. Incluído na coleção de sinopses dos primeiros trabalhos de Freud, elaborada por ele mesmo em 1897b, a presente tradução, com o título modificado, baseia-se na de 1924. Esse artigo, como já se explicou, foi enviado por Freud no mesmo dia, 5 de fevereiro de 1896, que o artigo em francês sobre, abre aspas, a hereditariedade e a etiologia das neuroses, fecha aspas, mas foi publicado 6 semanas depois dele. Quando esse artigo chegou a ser incluído nos Gesamtschriften em 1925, Freud acrescentou-lhe 2 ou 3 notas de rodapé. Anteriormente, ele fizera um acréscimo substancial a uma nota de rodapé na tradução inglesa de 1924, mas este não foi incluído em nenhuma edição alemã. Este segundo artigo sobre as neuropsicoses de defesa retoma a discussão no ponto em que ela fora deixada no primeiro artigo, 1894, produzido 2 anos antes. Muitas das conclusões aqui alcançadas tinham sido brevemente antecipadas pelo artigo contemporâneo em francês sobre a hereditariedade, 1896. A parte essencial do trabalho fora comunicada algumas semanas antes a Flies, num longo documento intitulado por Freud Um Conto de Fadas Natalino, datado de 1º de janeiro de 1896. Entre parênteses, Freud, 1950, rascunho K. Como seu predecessor de 1894, o presente trabalho é dividido em 3 seções, que tratam, respectivamente, da histeria, das obsessões e dos estados psicóticos, sendo-nos apresentado em cada caso os resultados de 2 anos de investigações adicionais. No artigo anterior, a ênfase já era posta no conceito de defesa ou recalcamento. Aqui há um exame muito mais detalhado daquilo contra o qual a defesa é posta em ação. E conclui-se em todos os casos que o fator responsável é uma experiência sexual de caráter traumático. No caso da histeria, uma experiência passiva. No caso das obsessões, ativa. Muito embora, mesmo nesse caso, uma experiência passiva anterior remonte a um plano ainda mais remoto, em outras palavras, a causa última seria sempre a sedução de uma criança por um adulto. Abre parênteses, cf. A etiologia da histeria, 1896. Fecha parênteses. Além disso, o evento traumático efetivo sempre ocorreria antes da puberdade, embora a irrupção da neurose ocorresse após a puberdade. Como se perceberá pela longa nota de rodapé acrescentada por Freud, toda essa posição foi depois abandonada por ele, e tal abandono assinalou uma reviravolta da maior importância em seus pontos de vista.
Numa carta a Flies, em 21 de setembro de 1897, Freud, aí entre parênteses, 1950, carta 69, Freud revelou que há alguns meses vinha despontando nele a ideia de que era muito difícil acreditar que os atos pervertidos contra as crianças fossem tão generalizados, em especial porque, na totalidade dos casos, o pai era responsabilizado por eles. Só após vários anos, porém, foi que ele deu expressão pública às suas opiniões modificadas. Entretanto, a importante consequência dessa percepção foi que Freud se conscientizou do papel desempenhado pela fantasia nos eventos mentais, o que abriu as portas para a descoberta da sexualidade infantil e do complexo de Édipo. Um relato mais minucioso das mudanças em suas concepções sobre o assunto é fornecido na nota do editor inglês aos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1950, edição Estandarte Brasileira, volume 7. Imago Editora, 1972. Enquanto um outro desenvolvimento está registrado no artigo posterior de Freud sobre sexualidade feminina, 1913, volume 21, Editora Imago, 1974, onde as fantasias primitivas da menina sobre a sedução pelo pai são atribuídas às relações tidas ainda mais cedo com a mãe. Aliás, o problema de como a lembrança de um trauma infantil podia ter um efeito tão maior do que a experiência real dele na época, problema repetidamente discutido por Freud nesse período e cuidadosamente tratado em sua longa nota de rodapé, perdeu sentido graças à descoberta da sexualidade infantil e ao reconhecimento da persistência dos movimentos inconscientes. Talvez seja ainda mais interessante observar a emergência neste artigo de vários novos mecanismos psicológicos que viriam a desempenhar um enorme papel nas explicações posteriores de Freud sobre os processos mentais. Especialmente notável é a minuciosa análise dos mecanismos obsessivos, que antecipa muito do que iria aparecer 15 anos depois, na seção teórica da análise do homem dos ratos, 1909. Assim, encontramos as primeiras alusões à concepção das obsessões como autoacusações, a noção de sintoma implicando uma falha da defesa e um retorno do recalcado. E a abrangente teoria de que os sintomas são formações de compromisso entre as forças recalcadas e as recalcadoras. Finalmente, na seção sobre paranoia, o conceito de projeção entra em cena pela primeira vez, e no conceito de alteração do ego, quase ao fim do artigo, conceito já presente no rascunho K da correspondência com Flies, podemos ver uma
configuração ou uma prefiguração de ideias que reaparecem em alguns dos últimos escritos de Freud, como, por exemplo, em Análise Terminável e Interminável. Agora inicia-se o título: Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa. Introdução. Num breve artigo publicado em 1894, agrupei a histeria, as obsessões e certos casos de confusão alucinatória aguda sob o nome de neuropsicoses de defesa, entre colchetes, Freud, 1894. Porque tais afecções revelaram um aspecto comum. Este consistia em que seus sintomas emergiam por meio do mecanismo psíquico de defesa, entre parênteses, inconsciente. Isto é, emergiam como uma tentativa de recalcar uma representação incompatível que se opunha aflitivamente ao ego do paciente. Em algumas passagens de um livro posteriormente publicado pelo Dr. Breuer e por mim, Estudos sobre a Histeria, 1895, pude elucidar e ilustrar, partindo das observações clínicas, o sentido em que se deve entender esse processo psíquico de defesa ou recalcamento. Há também ali algumas informações sobre o trabalhoso, mas totalmente confiável método da psicanálise usado por mim no curso daquelas investigações que também constituem uma técnica terapêutica. Minhas observações durante os 2 últimos anos de trabalho fortaleceram-me a tendência a considerar a defesa como o ponto nuclear no mecanismo psíquico das neuroses em questão, e também me capacitaram a fornecer uma fundamentação clínica a essa teoria psicológica. Para minha surpresa, cheguei a algumas soluções simples, embora estritamente circunscritas para os problemas da neurose, e nas páginas seguintes fornecerei um relato breve e preliminar delas. Neste tipo de comunicação, é impossível apresentar as provas necessárias para sustentar minhas asserções, mas espero poder mais tarde cumprir com essa obrigação por intermédio de uma apresentação detalhada. Título 1. A etiologia específica da histeria. Em publicações anteriores, Breuer e eu já expressávamos a opinião de que os sintomas da histeria só poderiam ser compreendidos se remetidos a experiências de efeito traumático, referindo-se esses traumas psíquicos à vida sexual do paciente. O que tenho a acrescentar aqui como resultado uniforme das análises efetuadas por mim em 13 casos de histeria diz respeito, por um lado, à natureza desses traumas sexuais e, por outro, ao período da vida em que eles ocorrem. Para causar a histeria, não basta ocorrer em algum período da vida do sujeito um evento relacionado com sua vida sexual e que se torne patogênico pela liberação e supressão de um afeto aflitivo. Pelo contrário, tais traumas sexuais devem ter ocorrido na tenra infância, antes da puberdade,
e seu conteúdo deve consistir numa irritação real dos órgãos genitais por processos semelhantes à copulação. Descobri um determinante específico da histeria, a passividade sexual durante o período pré-sexual. Em todos os casos de histeria, inclusive 2 casos masculinos que analisei, não é necessário fazer mais do que uma menção ao enorme grau em que ficam diminuídas as alegações em prol de uma predisposição hereditária em face desse estabelecimento de fatores etiológicos acidentais como sendo determinantes. Além disso, fica aberto um caminho para se compreender que a histeria é tão mais frequente nos membros do sexo feminino, pois já na infância estes são mais suscetíveis de provocar ataques sexuais. As objeções mais imediatas a essa conclusão serão provavelmente que as investidas sexuais contra crianças pequenas ocorrem com demasiada frequência para terem qualquer importância etiológica, ou que esse tipo de experiências está destinado a não ter efeito precisamente por acontecer com pessoas não desenvolvidas sexualmente. E ainda que se deve ter cuidado para não impor aos pacientes supostas reminiscências dessa espécie ao interrogá-los e para não acreditar nos romances que eles mesmos inventam. Em resposta às últimas objeções, podemos pedir que ninguém forme juízos seguros demais nesse campo obscuro, enquanto não tiver utilizado o único método que pode lançar luz sobre ele, o método da psicanálise, com o propósito de tornar consciente o que era até então inconsciente. O essencial nas primeiras objeções pode ser refutado ao se analisar que não são as experiências em si que agem de modo traumático, mas antes sua revivência como lembranças depois que o sujeito ingressa na maturidade sexual. Meus 13 casos eram graves, sem exceção. Em todos eles, a doença vinda de muitos anos e alguns chegaram a mim após longo e fracassado tratamento institucional. Todos os traumas de infância que a análise descobriu nesses casos agudos tiveram que ser classificados como graves ofensas sexuais. Alguns eram positivamente revoltantes. Em primeiro lugar, entre os culpados de abusos como esses, com suas significativas consequências, estão as babás, governantas e empregadas domésticas, a cujos cuidados as crianças são muito impensadamente confiadas. Os professores, ademais, figuram com lamentável frequência. Em 7 dos 13 casos, entretanto, revelou-se que os autores das investidas tinham sido inocentes crianças, em sua maioria. Eram irmãos que, por anos a fio, tinham mantido relações sexuais com irmãs um pouco mais novas. Sem dúvida, o curso dos acontecimentos na totalidade dos casos era semelhante ao que foi possível reconstituir com certeza
em alguns casos individuais. Em outras palavras, o menino sofrera um abuso por parte de alguém do sexo feminino, de modo que sua libido fora prematuramente despertada, e então, passados alguns anos, cometera um ato de agressão sexual contra sua irmã, com quem repetiu precisamente os mesmos procedimentos a que ele próprio fora submetido. A masturbação ativa deve ser excluída da minha lista de perturbações sexuais na tenra infância que são patogênicas para a histeria, embora seja encontrada com muito frequentemente ao lado da histeria. Isso se deve à circunstância de que a própria masturbação é uma consequência muito mais frequente do abuso ou da sedução do que se propõe. Não é raro ambas as crianças adoecerem mais tarde, vítimas de uma neurose de defesa. O irmão com obsessões e a irmã com histeria. Isso naturalmente produz a aparência de uma predisposição neurótica familiar. Ocasionalmente, contudo, essa pseudo-hereditariedade é resolvida de modo surpreendente. Em um de meus casos, um irmão, uma irmã e um primo um pouco mais velho estavam todos doentes. A partir da análise que realizei com o irmão, fiquei sabendo que ele sofria de autoacusações por ser a causa da doença da irmã. Ele próprio fora seduzido pelo primo, e este último, como era sabido na família, fora vítima de sua babá. Não sei dizer ao certo qual a idade máxima abaixo da qual a ofensa sexual desempenha um papel na etiologia da histeria. Duvido, porém, que a passividade sexual possa resultar em recalcamento depois de uma idade entre 8 e 10 anos, a não ser que isso seja possibilitado por experiências anteriores. O limite mínimo retrocede tanto quanto a própria memória, isto é, portanto, até a tenra idade de 1 ano e meio ou 2 anos. Tive 2 casos deste tipo. Em muitos de meus casos, o trauma sexual ou série de traumas ocorreu no 3º ou 4º anos de vida. Eu mesmo não daria crédito a essas extraordinárias descobertas se sua completa confiabilidade não fosse comprovada pelo desenvolvimento da neurose subsequente. Em todos os casos, diversos sintomas, hábitos e fobias patológicos só podem ser explicados retrocedendo-se a essas experiências na infância, e a estrutura lógica das manifestações neuróticas torna impossível rejeitar essas lembranças fielmente preservadas que emergem da vida infantil. É verdade que seria inútil tentar extrair de um histérico esses traumas de infância, interrogando-o fora da psicanálise. Os vestígios deles nunca estão presentes na memória consciente, mas apenas nos sintomas da doença. Todas as experiências e excitações que, no período posterior à puberdade, prepararam o caminho ou precipitam a eclosão da histeria
só surtem esse efeito, como se pode demonstrar, por despertarem o traço minêmico desses traumas de infância, que não se tornam conscientes de imediato, mas levam a uma descarga de afeto e ao recalcamento. Esse papel dos traumas posteriores se adequa bem ao fato de que eles não estão sujeitos às condições estritas que regem os traumas da infância, mas podem variar em intensidade e natureza, desde a efetiva violação sexual até meras investidas sexuais ou ao testemunho dos atos sexuais de outras pessoas ou ao recebimento de informações sobre os processos sexuais. Em meu primeiro artigo sobre as neuroses de defesa, 1894, não havia nenhuma explicação sobre o modo como os esforços do sujeito até então saudável para esquecer uma experiência traumática como essa podiam ter como resultado a realização efetiva do recalque pretendido, e assim abrir as portas para a neurose de defesa. Isso não poderia estar na natureza das experiências, já que outras pessoas permaneciam saudáveis, apesar de terem sido expostas às mesmas causas precipitantes. Portanto, a histeria não poderia ser integramente explicada a partir do efeito do trauma. Era preciso reconhecer que a suscetibilidade a uma reação histérica já preexistiria ao trauma. O lugar dessa predisposição histérica indefinida pode agora ser tomado inteiramente ou em parte pela ação póstuma de um trauma sexual na infância, o recalcamento da lembrança de uma experiência sexual aflitiva que ocorre em idade mais madura, só é possível para aqueles em quem essa experiência consegue ativar o traço minêmico de um trauma de infância. As obsessões pressupõem, do mesmo modo, uma experiência sexual na infância, embora de natureza diferente da encontrada na histeria. A etiologia das duas neuropsicoses de defesa relaciona-se da seguinte maneira com a etiologia das duas neuroses simples, a neurastenia e a neurose de angústia. Os dois últimos distúrbios são efeitos diretos das próprias perturbações sexuais, como demonstrei em meu artigo sobre as neuroses de angústia, 1895. Ambas as neuroses de defesa são consequência indireta das perturbações sexuais ocorridas antes do advento da maturidade sexual, ou seja, são consequências dos traços minêmicos psíquicos dessas perturbações. As causas atuais que produzem a neurastenia e a neurose de angústia frequentemente desempenham ao mesmo tempo o papel de causas excitantes das neuroses de defesa. Por outro lado, as causas específicas de uma neurose de defesa, os traumas da infância, podem ao mesmo tempo constituir a base para um desenvolvimento posterior da neurastenia. Finalmente, também não é raro a neurastenia ou a neurose de angústia
serem mantidas não pelas perturbações sexuais contemporâneas, mas, ao contrário, apenas pelo efeito persistente de uma lembrança de traumas infantis. Título 2. A natureza e o mecanismo da neurose obsessiva. As experiências sexuais da primeira infância têm na etiologia da neurose obsessiva a mesma importância que na histeria. Aqui, entretanto, não se trata mais de passividade sexual, mas de atos de agressão praticados com prazer e de participação prazerosa em atos sexuais, ou seja, trata-se de atividade sexual. Essa diferença nas circunstâncias etiológicas está relacionada com o fato de a neurose obsessiva mostrar visível preferência pelo sexo masculino. Além disso, em todos os meus casos de neurose obsessiva, descobri um substrato de sintomas histéricos que puderam ser atribuídos a uma cena de passividade sexual que precedeu a ação prazerosa. Suspeito de que essa coincidência não seja fortuita e de que a agressividade sexual precoce implique sempre uma experiência prévia de ser seduzido. Entretanto, não posso ainda fornecer uma explicação definitiva sobre a etiologia da neurose obsessiva. Tenho apenas a impressão de que o fator decisivo quanto à emergência de histeria ou neurose obsessiva a partir de traumas na infância depende de circunstâncias cronológicas no desenvolvimento da libido. A natureza da neurose obsessiva pode ser expressa numa fórmula simples. As ideias obsessivas são, invariavelmente, autoacusações transformadas que reemergiram do recalcamento e que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância. Para elucidar essa afirmação, é necessário descrever o curso típico tomado por uma neurose obsessiva. Num primeiro período, o período da imoralidade infantil, ocorrem os eventos que contêm o germe da neurose posterior. Antes de tudo, na mais tenra infância, temos as experiências de sedução sexual, que mais tarde tornarão possível o recalcamento, e então sobrevêm os atos de agressão sexual contra o outro sexo, que aparecerão depois sob a forma de atos que envolvem autoacusações. Este período é encerrado pelo advento da maturação sexual, frequentemente precoce demais. Uma autoacusação fica então ligada à lembrança dessas ações prazerosas e a conexão com a experiência inicial passiva torna possível, muitas vezes só depois de esforços conscientes e lembrados, recalcá-la e substituí-las por um sintoma primário de defesa. A conscienciosidade, a vergonha e a autodesconfiança são sintomas dessa espécie, que dão início ao terceiro período de aparente saúde, mas na realidade de defesa bem-sucedida. O período seguinte, o da doença, é caracterizado pelo retorno das lembranças recalcadas
isto é, pelo fracasso da defesa. Não se sabe ao certo se o despertar de tais lembranças ocorre com maior frequência, de modo espontâneo e acidental, ou em consequência de distúrbios sexuais contemporâneos, como uma espécie de subproduto deles. Entretanto, as lembranças reativadas e as autoacusações delas decorrentes nunca reemergem inalteradas na consciência, o que se torna consciente como representações e afetos obsessivos, substituindo as lembranças patogênicas no que concerne à vida consciente, são estruturas da ordem de uma formação de compromisso entre as representações recalcadas e as recalcadoras. Para descrever com clareza e provável precisão os processos de recalcamento, o retorno do recalcado e o surgimento de representações patológicas como formações de compromisso, seria necessário optar por pressupostos bem definidos a respeito do substrato dos eventos psíquicos e da consciência. Na medida em que se procure evitar isso, é preciso contentar-se com os comentários que se seguem e que devem ser entendidos de maneira mais ou menos figurada. Há duas formas de neurose obsessiva conforme a passagem para a consciência, seja forçada somente pelo conteúdo mnêmico do ato, que envolve autoacusação, ou pelo afeto autoacusador ligado àquele ato. A primeira forma inclui as representações obsessivas típicas, nas quais o conteúdo retém a atenção do paciente e, à guisa de afeto, ele sente apenas um desprazer indefinido, ao passo que o único afeto adequado à representação obsessiva seria o de uma autoacusação. O conteúdo da representação obsessiva é distorcido de dois modos em relação ao ato obsessivo da infância. Em primeiro lugar, alguma coisa contemporânea toma o lugar de algo do passado, e em segundo, alguma coisa sexual é substituída por algo não sexual que lhe é análogo. Estas duas alterações são efeito da tendência ainda vigente a recalcar que atribuiremos ao ego. A influência da lembrança patogênica reativa é mostrada pelo fato de que o conteúdo da representação obsessiva é ainda parcialmente idêntico ao que fora recalcado, ou decorre dele por um encadeamento lógico do pensamento. Ao reconstruirmos, com a ajuda do método psicanalítico, a origem de uma representação obsessiva isolada, constatamos que, a partir de uma única impressão atual, dois cursos de pensamento diferentes foram ativados. Aquele que passou pela lembrança recalcada revela-se tão corretamente lógico em sua estrutura quanto o outro, embora seja incapaz de se tornar consciente e não seja passível de retificação. Quando os produtos dessas duas operações psíquicas não se coadunam,
o que ocorre não é uma espécie de ajustamento lógico da contradição entre elas. Em vez disso, paralelamente ao resultado intelectual normal, introduz-se na consciência como uma solução de compromisso entre a resistência e o produto intelectual patológico, uma representação obsessiva que parece absurda. Quando os dois cursos de pensamento levam à mesma conclusão, eles se reforçam mutuamente, de modo que o produto intelectual a que se chegou normalmente comporta-se agora, em termos psicológicos, como uma representação obsessiva. Sempre que uma obsessão neurótica emerge na esfera psíquica, ela provém do recalcamento. As representações obsessivas têm, por assim dizer, uma circulação psíquica compulsiva, obsessiva, não em virtude de seu valor intrínseco, mas em virtude da fonte de que derivam ou que acrescentou uma contribuição a seu valor.